Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira, 19 horas, pela nossa BCC Television, Bola, Cebola Television, que sempre tem, eu faço questão de enfatizar isso, porque eu creio que o nosso caldo de boa cultura, que dá os 10 anos de programa que a gente tem nesse trajeto todo aí de Poeira de Estrada, é justamente o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com elevado grau de cultura, que naturalmente acontecerá dentro de alguns minutinhos. Ao meu lado direito, Miriam Isabel de Souza, uma menina sensacional, do nosso meio fonográfico, radialista, é uma mulher que faz tudo, sensacional. Vocês vão ter a oportunidade de ver. Antes de passar para ela oficialmente, eu quero agradecer novamente aos trabalhos técnicos maravilhosos dessa equipe, que eu lembro de 3. Betânia, Luciana, Márcio. Sem eles, nós não estaríamos aí penetrando nas ferramentas de vocês. Agradecer também a Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, e agora tem também o Facebook, que é facebook.stella.guedes.56, nos insere, nos ilumina no movimento lusófono a partir de Portugal. Muito obrigado, Maria Estela. Oficial agora. Miriam Isabel de Souza, mestre em Psicologia Clínica. Prepare-se, é longo. Pós-graduada em Psicologia do Desenvolvimento Humano. Especializada em Bioenergética. Professora universitária. Helper de Pathwork. Depois você me explica o que é isso, né? Pathwork. Pathwork. Ai, que bonitinho. Olha só. Consteladora sistêmica, terapeuta certificada EMDR. Também é outra coisa que você vai ter que pegar. Instrutora de Theta Healing. Theta Healing. Nossa Senhora. Vou explicar muito. Acabou o tempo, né? Locutora radialista, comunicadora de TV, internet, palestrante internacional, líder master 7 chaves. Você tem um livro com esse nome, não tem? Tem um workshop. E tem um livro também. Tem um livro também, Trancado a 7 Chaves. É isso aí. Que eu me lembro da época que nós fazíamos lá, a Clique TV. Sócia da MI Valor Humano, é MI mesmo, né? Valor Humano, criadora da técnica EVM, Estrela Viagem Maria, coach e consultora empresarial, lançou agora Migalhas, Farelos e Quirelas. A profundidade do pouco. A profundidade do pouco, esse é o subtítulo? É o subtítulo. Eu não sabia desse título. Migalhas, farelos e quirelas, a profundidade do pouco. Do pouco. Menina, muito obrigado com essas atividades todas. Não sei como você veio aqui. Eu também não sei. Pelo amor de Deus, o que te fez vir aqui, poxa vida? Ah, eu vim porque você primeira obrigado. Coisa. É verdade, Bom, a gente tanto sabe tempo quem é. já, lógico. Abre um buraco na agenda e se dedica. E que buracão, né? Muito obrigado mesmo, tá? Mas escuta, farelo, esses bonequinhos aqui, que eu acho que estão fechados ali, tá? Os bonequinhos, o que significa esses bonequinhos? Essa é Mariazinha. Maria, muito prazer, Maria. E esse é Zezinho, Ralph, meninos. Eles fumam ou não? Eles não fumam, são muito bonitinhos, eles são muito, assim, do direito, sabe? Ai, que bonitinho. E eles são personagens do livro Migalhas, olha a carinha deles. Eles não tem mão, não tem pé, eles representam os personagens de Migalhas, Farelos e Quirelas. Eles falam do pouco. E no livro, eles representam pacientes meus. São muitos casos verídicos no livro. Cada tema meu tem 2 casos, um de Mariazinha e um de Zezinho, para personificar um homem e uma mulher que são de verdade e que, para não dar nomes, eu criei Mariazinha e Zezinho. Também são 30 anos de carreira. São 30 anos de carreira, então eu fiz 30 temas. E em cada tema, um casinho que eles representam. Quer dizer, quando você 60 anos de carreira, são 60 temas. Já pensou? 50, 40. Pensou o tamanho do livro? Muito legal. Em suma, são casos reais, naturalmente com nomes fictícios, imagino, né? Mariazinha e Zezinho. Mariazinha e Zezinho. Não, e gozado que, quando eu era criança, pelo menos, quando a gente queria falar pouca coisa, falava isso é Quirela.
Não. E a comida de pássaro de pintinho, né? De pintinho, né? Quirelinha, migalhinha, é o pouco. Farelo também. Migalhas, é isso mesmo. E, na verdade, eu falo no livro sobre como a gente recebe ou cria para a gente mesmo somente migalhas, farelos e quirelas em termos de realização, de saúde, de relacionamento, de dinheiro, de dons que a gente pode projetar na vida. Você acha que a gente recebe pouco? A gente acaba criando pouco por conta das crenças que a gente tem desde pequenininho. Puxa, me explica isso. Eu faço questão, é isso que está no livro. Preparado? Então vamos lá. Nós estamos. Porque assim, quando a gente é pequenininho, a gente recebe do mundo, a gente chega na vida e recebe do mundo impressões. E é como se a gente fosse ainda, Ralph, uma geleinha mole, que vai se estruturando e endurecendo num determinado formato. Então, se ali eu, por exemplo, sou surrada, ou vejo uma miséria muito grande, ou alguém de fato vem e fala para mim, você é feia, eu vou aqui, de acordo com o meu sentimento e o meu pensamento, que é variável de pessoa para pessoa, eu posso criar uma ideia sobre mim de que eu valho muito pouco, que não tenho valor. Isso fica introjetado na minha estrutura e eu vou para a vida. E eu vou criando, como é que eu sei que isso aconteceu comigo? Ou que tipo de crença ficou instalada? Crença no sentido de aquilo que eu acreditei. Aquilo que eu acreditei será. Por ressonância, aquilo que eu sinto, penso e acredito é o que vai para o mundo. E é a única possibilidade que eu entendo de vida. Então eu fico recriando situações de pouco valor. No caso do meu exemplo, eu fico recriando condições de pouco valor. Então eu não sou bem tratada amorosamente, eu não recebo todo o dinheiro. Alguém do meu lado pode receber mais do que eu fazendo a mesma coisa. Eu crio situações de pouco valor financeiro, de amorosidade, de cuidados, de todas as coisas da vida. Então o pouco ao qual eu me refiro é o pouco em N áreas da vida, que a gente acaba contraindo por coisas que acreditou na infância. Então são 60 casos que dão possibilidade das pessoas se verem ali, sabe? Se identificarem. Quer dizer, quando você tem, no caso desses aí, que hoje a gente poderia chamar de bullying ou coisa do gênero, mas quando você tem uma insidiosidade negativa, como a que você mencionou, acaba reverberando para todo o resto da nossa vida e tudo que a gente faz. Literalmente. Sem a menor sombra de dúvidas. Se você, muito pequenininho, aprendeu que, olhando papai e mamãe ali na sua sala, todo dia à noite, papai chegava e bufava, cansado. Eu posso ter olhado para aquilo, Ralph, e ter pensado, nossa, trabalhar é muito ruim, né? Nossa Senhora. Eu esqueço disso. Não quero isso para mim. Isso fica dentro de mim, mas eu esqueço. Mas está lá no HD, né? Está profundamente no HD. Então isso emana ondas de ressonância e faz com que, de alguma forma, ao longo da minha vida adulta, eu não me mantenha em bons trabalhos, ou se alguém fala, olha, eu sei que seu serviço é esse, mas daria para você fazer só mais isso daqui, eu vou embora. Eu tenho uma programação que vai fazer com que eu não aceite, porque trabalhar já é muito pesado. Diferente de um outro filho que pode olhar o papai na mesma circunstância, só que pode pensar, eu vou trabalhar bem cedo para ajudar meu pai. E esse com 11, 12, na nossa época, né? 11, 12 só na nossa época. Agora vamos lá, 25, 26, né? 32, 44. Já vi por aí. As coisas mudaram, eu sei. Então, mas você entendeu a ideia, né? Então as pessoas podem ir bem cedo trabalhar de acordo com a crença internalizada que a pessoa tem. Então tem gente que sempre se envolve em relacionamentos triangulares, né? Relacionamentos onde tem sempre um terceiro, a pessoa é casada, sai de um, se puser uma venda, vai arrumar outro igual. Sempre assim. Sabe que eu já ouvi dizer isso, eu não acreditava. Ah, né? meu querido. Aquele, o padrão, né? Padrão, o padrão, carimbo, perfeitamente. Isso existe. Como é que alguém pode querer um marido bêbado, por exemplo, e pega? Sabe como? Eu vou te explicar. Explica. Eu vou te explicar. Um marido bêbado pode ser... Não, foi um exemplo bobo que eu dei, mas eu já vi isso, já ouvi falar isso. Ralph, isso é uma realidade, né?
É uma realidade. É uma realidade. Triste, por que eu me mantenho? Por que eu sou surrada? Ou por que eu tenho alguém Isso. com quem eu não posso contar? Porque imediatamente, na melhor das hipóteses, uma pessoa que bebe é uma pessoa com quem eu não posso contar. Se acontecer alguma coisa, eu não posso contar. A pessoa não está me vendo. Absolutamente instável. Eu não tenho amparo nenhum. Eu não sou visto. Isso só acontece e eu só me mantenho aqui achando, acreditando que isso é vida e que isso é natural, porque em algum lugar da minha vida, muito novinha ali, na entrada da vida, eu entendi que desamparo era vida. Então, que era normal. Que era normal. Eu aceito aquilo, aquilo fica dentro de mim, então eu estabeleço uma relação de normalidade com aquilo que na vida adulta... Como que desativa? Pergunta. É isso. Pergunta. Como é que tira isso, pô? Comigo. Yes! Outra modesta também. Eu tô brincando. Com muita... Não, mas é claro, essa é a tua expertise. É com isso que eu trabalho, claro. É disso que eu vivo mesmo. Então, as pessoas, elas precisam se dar conta dos padrões, elas precisam se dar conta das crenças que mantêm esses padrões, e então faz um trabalho para desativação dessas crenças. Não é maravilhoso? Mas e qual é o mecanismo? Você faz o quê? Uma hipnose? Não. Isso? Eu tenho aí numa das coisas que você leu, acho que é criadora da técnica EVM. Isso. E tem EMDR também. Tem várias coisas. Pathwork. Tem várias coisas. Todas elas são maravilhosas. Aí, desculpe, só para... Quando uma pessoa, ninguém vai lá para falar bom dia para você, ele tem um problema. Foi indicado por alguém, então, não, vai lá, a doutora Miriam Isabel é fantástica e tal. Então, ele se põe a nu perante a você, perfeito? Aí, você, então, cria um diagnóstico. O cara fala o que ele tem, e eu não sei quanto tempo demora para você levantar um diagnóstico do âmago desse sujeito, desse paciente. Você usa todos esses mecanismos que você tem, que eu mencionei aqui, ou cada um tem um aporte, um apelo diferente, em que você vai usar eu vou usar o EMDR, que eu não sei o que é, o outro eu vou usar o EVR, o outro eu vou usar o Pathwork. O Theta Healing e papapá. Vai por aí. Pois é. Como é que faz? Junta tudo? Bom, acho que tem uma coisa inicial no que você diz, que é assim, quanto tempo se leva? Porque o paciente, ele não chega lá falando, o meu padrão é esse. Ele nem sabe. Não tem a menor noção. É lógico, claro. Mas com 30 anos é bem mais rápido do que com menos, não tenha dúvida. Eu dou uma olhada, ouço algumas coisas e já encontro ali as recriações, as repetições, as coisas que a pessoa não percebeu antes, mas que são reais. Dado esse diagnóstico, né, eu entendo o que está acontecendo ali, hoje, depois de 30 anos, eu criei uma técnica que é muito clara no que acontece no presente, na relação que isso tem com o passado. É a técnica da Fenda, que o EVM acabou me ajudando a criar. Nesse curso eu explico muito bem isso. Então a pessoa tem a possibilidade de ir até o passado, desativar e voltar. E aí fica como se fosse um milagre, é um negócio muito maravilhoso. Uma vez eu recebi aqui uma pessoa, psicóloga também, então, que ela me deu uma informação que até então eu tinha como espiritualista. Por exemplo? Que nós temos 7 gerações de informações celulares. Você concorda com isso? Concordo, acho que até mais. É mesmo? Piorou, né, para você. Eu entendi. Eu entendi, piorou. Não, eu acreditei, porque ela falou, é uma pessoa que tem uma maestria fantástica, também uma colega tua, psicóloga, com uma determinada ferramenta de trabalho. E ela falou, nós temos aqui 7 gerações de informações celulares incrustadas no nosso ser. Sem dúvida, nós carregamos coisas de destinos que nem são nossos, mas nós carregamos e que vêm do nosso sistema. E não tem coisa boa nisso? Tem tudo de bom, porque você também traz as coisas boas. Justo. Se você está aí maravilhoso, forte, bonitão, você está falando de mim, lógico, vocês perceberam. Do Ralph, inteligente, com tudo que você faz, com a sua destreza, né? O que eu posso fazer também, o que eu aprendi nesses 30 anos, a gente só chega aqui porque a gente já tem muito em nós. E naturalmente você transmite isso para os seus que virão.
e para todos, de alguma forma, você toca as pessoas, mas os seus descendentes... Você fala na reverberação ambiental, sim, digamos no assim. próprio trabalho, nas pessoas que você toca. Tudo que você põe a mão tem aquilo e você. Você vai em ondas. É maravilhoso, né? Estamos aqui agora. Não, e é interessante que o ambiente cria uma aura sensacional. É muito positiva, né? É muito positiva. Apesar de trabalhar com dor, com traumas, né, pânicos, depressões, coisas dolorosas da vida das pessoas, é maravilhoso poder ajudar as pessoas a saírem disso. Você sabe que nesses 30 anos, Ralph, eu vi técnicas chegando altamente transformadoras. No início da minha carreira, porque eu só fiz isso minha vida inteira, eu levava 4 anos para fazer alguém realmente dar um boom. Com todas essas coisas, o MDR, por exemplo, é um instrumento que está no Brasil há 20 anos, 25 no máximo, uma coisa extremamente nova, e é um trabalho com uma estimulação bilateral que produz um estado cerebral que dissolve crenças, traumas em horas. É uma coisa muito espetacular. Então, coisas que levariam muito tempo para serem resolvidas, as pessoas se sentem libertadas. É uma coisa maravilhosa, é muito bom mesmo. EMDR. EMDR. O que significa? Eye movement, é movimento ocular com dessensibilização e reprogramação. Então, que começou com os olhos, mas aí ficou bilateral, tanto faz tátil como audível. É muito bonitinho, é muito bonitinho. E assim, são coisas lindas que foram entrando no universo, umas mais espiritualistas, que não tem tanto uma coisa da academia, de psicologia, outras mais científicas, como o MDR, né? O Theta Healing é uma cura energética, e o Pathwork é um caminho de autotransformação, que também traz muito de psicologia dentro do seu caminho de espiritualidade. Então você vai olhando, juntando, vendo o que é o melhor, o que se adapta melhor ao cliente, mas são muitas ferramentas muito especiais, que hoje realmente dão uma condição rápida de transformação, sabe? Das pessoas saírem das dores. Eu tenho percebido, e infelizmente com muita frequência, o lance da depressão, que você mencionou agora, forte. Bateu. Quer dizer, parece que as pessoas estão ficando depressivas, e eu imagino, porque felizmente eu nunca senti isso, mas eu tenho visto gente boa, como você mencionou, inteligente, capazes, destras e tal, não sei o quê, tarará, destras não, com destreza. Sim, também. Destras também. Destras também. E que, de repente, são presas de uma forte crise de depressão. Porque se nós temos 7 vidas em nós, pelo menos 7 gerações de informação celular, por que de repente deflagra um lance que parece que todo mundo tem depressão? Não que seja uma moda, porque ninguém quer ter depressão, obviamente. Não. Mas é uma coisa muito flagrante. Olha, neste ano eu tive 3 cancelados, não cancelamentos de entrevistas. É mesmo? Inclusive uma delas, uma psiquiatra, ligou e falou, ó, estou falando com você, brincou, embaixo do cobertor, não consigo olhar para fora. Muito difícil, né? Nossa, é um horror, né? A depressão é um buraco cinza, né? É um negócio que pode pôr um netinho, um doce gostoso, nada muda de cor. E como é uma doença, né, um estado doentio que não tem o sangue escorrendo, as pessoas olham e chacoalham a pessoa. Sai daí, frescura. Vai no shopping, vai fazer compra. Tá com saúde, a família toda boa. Fica uma judiação com a pessoa, porque ela está aprisionada dentro de um estado acinzentado muito ruim. E o que eu entendo é assim, se você olhar dentro do CID, dos Códigos Internacionais de Doença, Ralph, você vai ver lá que a depressão severa, a depressão profunda, ela não tem causa. É como se fosse uma pim, puxou um fio, né? E aquilo aconteceu. Do meu humilde ponto de vista, eu entendo esse fio como uma gota d'água. Não é uma descompensação. Eu acho que é um acúmulo. Acho que é um acúmulo de muitas coisas. Isso é um ponto de vista daquilo que eu assisti 30 anos.
Vai indo, vai indo. Não conheço vai ninguém indo. mais autorizado que você hoje. Eu não consigo aceitar ou entender que é do nada. Não é possível que seja do Não, nada. eu também acredito Então, que não seja do nada, mas no meu ponto de vista, é um acúmulo que a pessoa não vai vendo aquele rato morto embaixo do tapete, sabe? Vai deixando, de pequenas a grandes coisas, e um dia aquilo faz tim, fica pesado. estou aqui. Pesado. Né? Aí toma a pessoa, passa de um nível e tomba, sabe? E é uma linha muito tênue entre a tristeza e a depressão, né? É. A tristeza, você sabe por que você está triste, você chora aquela tristeza, você tem momentos de alegria no meio da tristeza, né? Porque a vida é triste e alegre, né, Ralf? Morre alguém, nasce alguém, a gente oscila, gangorra, movimenta. Legal. Mas na depressão não tem esse... Depressão é só baixo. Depressão. É baixo. Depressão é justamente. Depressão, é baixo, baixo, baixo. O que existe também é a distimia, né? Que é uma leve depressão, é aquela pessoa que parece que está com 10 quilos nas costas, sempre. Fatiga, difícil, tá com fadiga. É no humor mesmo. Ó assim, dia, difícil, e aquele ó isso, dia, difícil de rir, difícil de brincar, difícil de ter bom humor, uma pessoa pesada, né? E no teu livro, vamos falar do livro? Vamos sim. O Migalhas, Farelos e Quireras, que eu achei um tema fantástico. E quando eu vi a foto no convite dos bonequinhos, me remeteu a sítio, fazenda, porque justamente... Porque é rústico, né? Exato, rústico, eu falei, bom, deve falar em galinha. Qualquer coisa, fala também, fala também. Na verdade, tudo começou na rádio, né? Eu tenho um programa de rádio. Fala rádio, a rádio é radioboanova.com.br. Nós não temos turismo, radioboanova.com.br. E qual é o... É 1450 AM. Nesta rádio, eu fazendo o programa, querendo falar dos casos, que eu não podia citar nomes, aí eu começava Mariazinha e contava a história que eu queria contar sobre as crenças e como a pessoa estava vivendo. E aí no outro dia, Zezinho. E aí era Mariazinha, Zezinho, Mariazinha, Zezinho. Então, os personagens, eles nasceram num programa de rádio. E aí a ideia do livro, eu pedi para as meninas, as artistas, tem duas artistas, se você me permite, Ivana Kloster e Kaline Kloster, são artistas que fizeram os bonequinhos para mim. E a partir daí fotografaram, ilustraram, elas são fantásticas. Então, dentro do livro tem as ilustrações. E naturalmente é meu jabá, né? Você gostou? Os bonequinhos, né? Você vai deixar eles aqui para mim. Claro, né? Nossa, passando por cima do meu cadáver, não é? Lógico. Não, eles têm alma, eu me apaixonei por eles. De fato é muito legal, né? Muito não, eu quando os vi, como eu te falei, quando eu os vi no convite, falei, nossa, que ideia genial. Mas remeteu, como eu já falei, ao lance da terra. Você sabe que no dia do autógrafo estaremos nós três lá, né? Ah, é? Vou ver se eu faço um carimbinho deles. Não vai fazer voodoo, não. Não, voodoo não. Ai, Ralf, por favor. Não. Bom, mas aquela outra técnica que você estava falando, tem o EVR. EVM, que é a minha. EVM. O MDR. O MDR. O Theta Healing e o Password. Todos esses, bom, é claro que cada caso é um caso. Sim. Mas exato. No caso da depressão, que é o caso hoje mais flagrante que a gente tem, mais ou menos na média, quanto tempo leva? Eu sei que é uma sacanagem essa pergunta. Sacanagem. É sacanagem. Mas mais ou menos, na média, vai. Quanto tempo demora para você eliminar, se é que é possível eliminar, talvez você não consiga eliminar a causa, mas o sintoma talvez você consiga mais facilmente. Eu não faço ideia como funciona, porque felizmente eu nunca fui. Dentro desse contexto, assim, se você não alivia esse caldo escuro, não tem como aliviar o sintoma. Então você precisa limpar as tristezas, os acúmulos, as coisas da vida. O que gerou. Que podem ser tristezas, como podem ser raivas. A raiva que não sai, vira para dentro, no fígado e deprime. Então também tem vários caminhos, a gente precisa olhar o caso a caso. Tem depressões de vários níveis e o nível mais profundo pode levar mais de um ano para poder dar um
uma limpada generosa da pessoa voltar para a vida. Mas ainda assim, acredite, é fantástico, porque a ideia era não sair disso. A ideia inicial é de que não vai ter jeito mesmo. Então, tem pessoas que conseguem. Principalmente porque, até bem pouco tempo, acho que ainda hoje se ouve que o lance, o cara está depressivo, está lá jogado. Sai daí, meu, você não quer trabalhar. Eu já ouvi isso. Não, é muito comum, é muito Vamos comum. lá comigo, você Eu tem tinha duas uma pernas, paciente- tem dois braços, tem um olho e tal, não sei o quê. Ralph, Olha aquele cara que não está andando. Eu tinha uma tenha paciente que era uma paciência, senhorinha. Uma senhorinha, os filhos faltavam bater nela. Num Natal, num Ano Novo, porque ela estava amuada num canto, sentadinha, querendo ir deitar, e a festa rolando, os doces, os netos. Ela falava para mim chorando que ela não sabia o que fazer, se eu podia falar com eles. E eu falei mesmo, porque eles não conseguem entender. Eu até entendo que não entendam. Lógico. Não dá para ver. Eu assisti um filme, não há muito tempo, que um chefe mafioso, ele conversava com os seus comandados chorando. Depressivo. É mesmo. Uma loucura isso. Loucura. Pô, cara, não pode, se tem uma fraqueza que o homem crê que seja fraqueza, é o choro. Ainda mais um mafioso. No mundo de Você vocês imagina, é assim mesmo. você O imagina, mafioso né? é um pecado. Pelo né? amor de Deus, impensável, Um né? erro Um imperdoável. lençol lá chorando. Bom, o Ricardo Boechat, Pois é. ele falou isso ao vivo, de repente ele travou, não conseguiu falar. Não é Aí foi triste. ver, depressivo. É muito triste. Bom, menina, Os remédios, quero deixar claro que aqui com acompanhamento medicamentoso, médico, psiquiatra, neurológico é muito importante. não, é muito sem importante. dúvida. Mas sem limpar as dores, as raivas, também fica bem impeditivo de sair disso. Quer dizer, o processo é esse, identifica a origem e faz o rescaldo, como você chamou. Faz. Às vezes mais leves, às vezes mais profundos. Bom, o teu livro, Migalhas, Farelos e Quirelas, que seguramente é um sucesso. Aliás, como todos os outros, né? Você tem quantos livros já? Tenho 3 livros. 3 livros. Você tem o... Um do mestrado, que é um trabalho sobre avaliação psicológica em mulheres. O Trancado a 7 Chaves. Trancado a 7 Chaves, que eu achei genial. Bonitinho. E temos o Migalhas, Farelos e Quirelas agora. Que A profundidade do pouco. Profundidade do pouco. Genial. Como o pouco é grande. Ninguém vive no pouco à toa, tem a sua razão. Mas às vezes o pouco é muito, né? Para alguns, De qualquer coisa, tanto do bem quanto do mal, né? pode ser, pode ser. Porque Na verdade, eu pouco... falo do pouco no sentido de não ter e não viver, não sentir tudo que é merecido. A plenitude. Exatamente. Esse é o ponto. Perfeito. Esse é o ponto. Menina, muito obrigado pelo teu dispêndio, pelo teu denodo de ter vindo até aqui nos prestigiar. O prazer é meu. Mesmo. Há muito tempo que a gente Fazia não tempo, se né? víamos. A gente não se víamos há bastante tempo, Ralph, é verdade. Eu Foi não no tinha meu o prazer. aniversário mesmo. Eu Foi no não meu tinha o aniversário. prazer de te ver, né? Nem eu, que bom. Valeu, Que bom menino. que nós- Obrigado mesmo. Obrigada a você pela Pessoal, oportunidade. Miriam e Isabel, o livro é Migalhas, Migalhas, Farelos Farelos e e Quirelas. A profundidade do pouco. Perfeito, muito obrigado. Obrigada. Pessoal, obrigado pela paciência, pela presença, paciência de me ver, porque vocês ouvem a qualquer momento. Na rádio Boa Rádio Nova. Boa Nova. Rádio Boa Nova. Isso. AM. AM 1450 ou pelo www.radioboanova.com.br. Perfeitamente. Pessoal, tchau, tchau. Até a próxima semana.